Olá, eu sou a Karina, sou astróloga e psicóloga e nesse vídeo vou continuar falando do signo de Áries. No vídeo anterior que eu comecei a conversa sobre ele, eu falei um pouquinho de Áries a partir do seu elemento, que é fogo, da sua qualidade cardial e das suas características mais gerais, né? Que é assim que a gente compõe os padrões dos 12 signos. Tem vários elementos, várias informações que vão fazendo com que o padrão vá ganhando uma expressão. E nesse vídeo eu vou falar do Áries conforme, né, segundo a influência que ele recebe do seu regente, Marte, planeta Marte, e com relação à casa a qual ele se conecta no nosso mapa, né, que é constituído de 12 casas também, assim como são 12 signos, são 12 casas, que seria a divisão do tempo, né, e depois, numa outra oportunidade, posso falar um pouquinho, né, sobre essa questão das casas, que é bem interessante. E Áries está relacionado à primeira casa do nosso mapa, a casa 1, né. Então eu vou falar do signo a partir desses dois componentes. Bom, o regente de Áries é Marte. E os planetas, eles na verdade, eles têm uma importância muito significativa, muito forte no nosso mapa. Hoje a gente ouve falar muito dos signos. É a parte mais conhecida, mas vamos dizer assim, mais popular da astrologia, né? No entanto, a presença dos planetas no seu mapa, os planetas estão ali divididos e eles vão cair em alguma casa do seu mapa, que é essa divisão que eu comentei agora há pouco. A presença de um planeta no seu mapa, ela pode marcar essa área da sua vida com aquela energia que que esse planeta está trazendo, muito mais às vezes, ou de uma maneira muito mais evidente e intensa do que um signo. Não que os signos não sejam importantes, não é isso. Os signos, eles são expressões, né? Eles são essa composição, né, que a gente tem de todas essas características do elemento, junto com a qualidade, né, junto com o planeta, que está referenciado a uma casa, e tudo isso vai dando um padrão. Por isso que a gente fala muito de padrões quando a gente fala de signos, mas os planetas são muito importantes. Só que eles são mais complexos, né, da gente analisar, assim. A gente não basta você saber o dia que você nasceu, para você saber aonde estão os planetas, principalmente os planetas pessoais, que tem eles são mais rápidos, eles se movimentam mais rápido, né, no céu, e eles vão determinar mais as nossas características pessoais, que são os planetas mais próximos do Sol, né, Mercúrio, Vênus e Marte. Então esses planetas eles são muito significativos quando a gente quer fazer uma análise mais pessoal, segundo o nosso mapa astrológico. E os planetas, e Marte, ele é um dos planetas pessoais. E o que o Marte ele traz, né? Vamos imaginar, como eu falei no vídeo anterior, de Áries como um padrão que traz muito forte o arquétipo do guerreiro. Então aquele ser que é corajoso, que é determinado, entusiasmado com novos projetos, com novas descobertas, que vai em direção ao seu objetivo, movido pela coragem, e cujo propósito principal é ganhar. Não necessariamente uma luta, né, mas vingar o objetivo que ele se propôs, chegar até o final e sair exitoso desse projeto, né? Então, Marte está muito ligado com essas energias, ele simboliza muito essas energias
dentro de nós, a energia do guerreiro. Então o nosso impulso para o movimento, os inícios, o nosso entusiasmo, o processo de autodescoberta, né? O Sas Portas, que tem um livro muito legal, vou deixar na descrição, que são as 12 casas, ele fala, né, desse processo da autodescoberta, muito relacionado à nossa casa 1, cujo regente é Marte, né? Então é bem legal a gente entender esse padrão, né? Porque aí a gente começa a entender como essa energia funciona, como está essa energia dentro da gente. Então, quando a gente vai analisar o nosso mapa, por exemplo, e aí a gente vai descobrir aonde está o nosso Marte, que é isso que eu estava dizendo antes, é um pouco mais difícil a gente saber onde estão os nossos planetas, porque aí a gente precisa da hora de nascimento. O signo é só o dia, né? A gente já consegue ter ali, normalmente, né, em geral, uma precisão bem maior de qual é o nosso signo, sabendo apenas o dia que a gente nasceu. Agora, para a gente saber onde estão os planetas, a gente precisa saber da hora, né? Então, a hora que você vai analisar o seu Marte, não necessariamente o seu Marte vai estar em Áries. Ele vai estar em outros signos, muitas vezes. E aí você vai ver como essa energia do movimento, né, da conquista, da coragem no sentido de entrar num projeto e sair dele vitorioso, como que ela está funcionando, em que setor que ela está muito forte, ela está tendo alguma dificuldade de se expressar, né? Ela está tendo algum empecilho, alguma trava ali na fluidez dessa energia. Então, né, Marte vai falar de tudo isso. E Marte, e o signo de Áries, ele foi ganhando essa característica que eu comentei anteriormente no outro vídeo, de o guerreiro, né, incansável, que luta por si, luta por aqueles em estado de maior vulnerabilidade, por conta desse padrão do planeta Marte, que também é um planeta que traz uma conexão com o masculino. Todas essas características de movimento, de busca, de conquista, de descoberta, está muito ligado à nossa energia masculina. Eu uso sempre uma analogia que eu acho muito didática para a gente poder ir entendendo melhor o que é masculino e o que é feminino dentro da gente, que é comparar o nosso elemento masculino com a semente e o feminino com a árvore. A árvore fica paradinha ali, né? Ela nasce naquele ponto e ela vai crescer e chegar até o fim da sua jornada naquele ponto. Ela não vai sair do lugar. No entanto, ela oferece abrigo, alimento, proteção, purificação, sombra, conforto para todas as formas de vida que se aproximarem dela, né? Seria um símbolo do feminino. E a semente, ela precisa, ela é leve, né? Ela vai para longe, ela se movimenta e ela carrega uma carga de originalidade, né? Um potencial criativo para gerar uma nova vida completamente única, enorme dentro de si, né? Que estaria aí relacionado com o masculino. E essa ideia da semente é legal, inclusive, para falar de Áries, né? Porque Áries está ligado e Marte também, né? Ali, é o que eu expliquei, né? O Áries tem essas características por conta da simbologia de Marte, está ligado aos inícios, à originalidade, né? Então a ideia de semente, ela resgata todos esses conceitos ali dentro da gente. Ela traz ela faz essa conexão, né? A ideia da semente. Então eu gosto de usá-la para poder ilustrar esse padrão ariano, para poder falar de Marte e também, né, da casa 1, porque vai ficando mais claro para nossa mente como é que funciona essa energia dentro da gente, né? Então Marte é esse guerreiro, ele polariza ali no sentido masculino, feminino com Vênus, então ele fala também da sexualidade, neste sentido da conquista, neste sentido da parte mais ativa,
né, que está ligado ao nosso lado masculino, lidando com a sexualidade. Então, o padrão ariano, ele também tem esse fogo no sentido de ser facilmente estimulável por várias coisas, né? Estimulável no sentido de se empolgar, né? De se entusiasmar, de sentir uma energia ali muito ativa circulando dentro dele para se movimentar, para fazer as coisas, para buscar, né? Ou até para experimentar novas situações, expandir ali até, né? A sua experiência de vida. É um signo do elemento fogo, né? E o fogo, ele é expansivo, ele é leve, né? Ele vai para cima. Então, Marte traz muito essa conotação, né? Desse movimento e da agressividade também. Por isso que quando você analisa o Marte no seu mapa, na sua carta astrológica, você também vai estar falando da sua força agressiva. Como é que ela está? Ela é uma força que está bem estruturada e que, portanto, você consegue usá-la através da sua inteligência, ou ela é uma força que está no seu estado mais autopreservação, ela está mais impulsiva. Por isso que Áries também é um signo popularmente conhecido como impulsivo, sem paciência, pavio curto, né, como o pessoal fala, é por conta de todos esses elementos que vão compondo o padrão ariano. Então essa questão da agressividade, uma alta capacidade de destruição está muito presente no planeta Marte, né? Em contraposição, uma capacidade criativa também, né, de construção, também está ali. As duas coisas, né, as duas possibilidades são presentes quando a gente fala de Marte, de Áries, né? Porque você, dependendo do quanto que você vai evoluindo, vai expandindo o seu ser, a sua consciência, vai conseguindo funcionar de uma maneira mais inteligente, fazer escolhas mais alinhadas com o seu propósito, com a sua essência e menos alinhadas com o ego, mais você vai expressar o lado, a polaridade mais elevada daquele padrão, daquele planeta, né? O signo em si, ele não faz coisas boas ou coisas ruins, ele é um padrão, né? Ele é um conjunto ali de possibilidades. O planeta, ele já traz essa polaridade, né? Ele pode funcionar de uma maneira bem positiva, bem elevada, bem sábia, conforme as suas características. Então Marte pode trazer esse ímpeto, essa coragem, essa força, essa determinação, essa criatividade ativa, né? Todo esse magnetismo, né? Toda essa capacidade de movimento que é magnetizante para o ser humano, como ele pode trazer uma impulsividade, uma destrutividade, né? Até uma voracidade enorme, uma instabilidade muito grande que inclusive o impeça de conquistar as coisas, né? Por conta da sua grande dificuldade de lidar com as suas emoções, né? De lidar com a sua intensidade, a sua própria intensidade. Então, o Marte, ele pode expressar qualquer um dos polos, vai depender de outros elementos, de outros fatores do seu livre-arbítrio, né? Então, tudo isso vai entrar ali na hora de você conhecer, né? Na hora de você entender como que o padrão ariano está funcionando dentro de você, né? E o que você pode fazer para se apropriar cada vez mais dele, né? Para você escolher de forma inteligente como você vai direcionar essa energia ali dentro de você. E quanto mais energia ariana, quanto mais forte tiver o Marte no seu mapa, maior é a sua capacidade de construir coisas, né? De dar forma para elementos que chamem a sua atenção, que façam sentido para você na sua realidade, né? Então,
e mais entusiasmado, né? Mais vivo, mais apaixonante também, você pode aparecer para as pessoas ao seu redor, né? Para a sua sociedade, para onde você se insere. E aí agora eu vou falar um pouquinho do Marte com relação à casa 1, que é a casa que que o signo de Áries, o Marte e o signo de Áries, né? É a casa que ambos estão referenciados. Cada casa do nosso mapa tem como referência um signo e um planeta, né? E a casa 1 tá ligada aos dois, né? A Marte e a Áries. A casa 1, ela também é o nosso ascendente. Eu imagino que muitos já tenham ouvido falar bastante desse termo, ascendente. Ele é bem mais falado, né, do que os outros 4 pontos cardeais da nossa roda zodiacal, que é a casa 4, a casa 7 e a casa 10. Mas a casa 1 é a mais falada, né, porque ela traz esse conceito do ascendente, que seria... tem uma definição bem interessante que a Liz Green, que é uma astróloga antiga, né, que não é tão antiga, mas já tem alguns anos, né, que ela escrevia, que ela falou, ela usou esse exemplo de que o nosso ascendente, o nosso sol, seria o herói que nós somos. E o nosso ascendente seria a jornada que a gente precisa empreender para poder chegar nesse herói, né, para poder manifestar esse herói. E o Sasporta também, nesse livro que eu comentei, também fala sobre isso, né? Ele também fala dessa função do ascendente como o caminho de expressão. É o nosso início nessa vida, nessa jornada que nós estamos agora. É quando tudo começa. É quando você entra para esse momento da sua existência. E aí o signo que está lá no horizonte, emergindo, aparecendo, né, subindo no céu, é o seu ascendente. Né? E aí, dependendo dessa energia que está lá, vai ser o modo como você vai se relacionar com o mundo externo. Então, o ascendente, ele é o modo que você se relaciona com o mundo externo e também o modo como o mundo externo, os elementos ao seu redor te percebem. Porque uma coisa gera outra, né? A maneira que você concebe o ambiente, a sociedade, as pessoas, a família, vai ser a forma que você vai se expressar, né? A partir do que você percebe é como você se comporta. E isso vai gerar um retorno, como as pessoas vão te ver, né? A forma que você se expressa é como as pessoas vão acabar te percebendo no campo mais concreto, né? Direto da sua vida ali, o que você vai expressar. É bem interessante a gente conhecer o nosso ascendente, né? Na verdade, bem importante nessa busca, né, de se conhecer melhor. Inclusive o Sasportas, ele faz uma analogia com as lentes, né? Se você olha o mundo através de um óculos que tem lentes azuis, você vai ver ele azul. E por vê-lo azul, você vai se comportar de uma certa forma. Já se você vê o mundo através de uma outra lente vermelha, você vai se comportar de uma forma diferente, porque você está vendo vermelho. Então o ascendente, ele é esse jogo, essa troca, né? Ele é essa conexão entre aquilo que você percebe, aquilo que você expressa e como as pessoas te percebem. Então o ascendente também fala de corpo físico, por exemplo. Fala da sua infância primordial, dos primeiros meses da sua infância, né? Pode falar do seu nascimento, como foi o seu nascimento, como é que você chegou nesse mundo, foi um nascimento demorado, foi um nascimento suntuoso, foi um nascimento confuso, onde aconteceram muitas coisas, foi sofrido, teve riscos, né? E tem autores que falam também da possibilidade, né, até do ascendente se conectar com algo do período uterino da vida das pessoas, né, exatamente porque é esse momento da concepção. A nossa concepção começa antes, né, a nossa concepção começa na hora que é ali o encontro das gametas, né, dos gametas.
Então o ascendente ele poderia, numa leitura aí de algumas vertentes da astrologia, trabalhar também com essas memórias, não com as memórias em si, né, mas com esse período mais realmente inicial da nossa existência nessa vida. E então o ascendente ele é uma energia muito importante. A ideia, segundo esses dois autores que eu citei, é que conforme você vai se desenvolvendo, você vai unindo esses dois componentes, a energia do seu ascendente com o seu sol, com o propósito que você tem ali marcado no seu signo solar. Essa seria, vamos dizer, a jornada de sucesso, né? Você conseguir ir trilhando o seu caminho, ir se relacionando na sua vida e revendo a forma, suas crenças limitantes, né? A forma como você flui na vida, percebe o mundo e se deixa perceber até chegar na sua essência, né? Naquilo que você precisa expressar, que a sua consciência percebeu que você precisa expressar e pode expressar nesse momento da sua existência, né? Então o ascendente ele traz todas esses componentes. Um ascendente em Áries, por exemplo, né? É uma pessoa que vai se relacionar com o mundo de uma forma muito impetuosa, de uma forma muito ativa, né? Vai querer se movimentar, vai querer conquistar, né? Tende a ser uma pessoa, uma criança mais agitada, né? Uma criança mais do movimento, né? Uma criança das trocas, né? A Áries polariza complementarmente com Libra, então também está ali relacionado a essas trocas, né? A conhecer, quando a gente se movimenta, a gente vai conhecendo coisas, né? A gente vai descobrindo elementos novos, então a gente vai trocando, né? Vai trocando inclusive a nossa própria forma de pensar, né? A gente vai reciclando inclusive os nossos referenciais, né? Então um ascendente em Áries tem esse ímpeto muito grande, tem essa alavanca, esse impulso grande para poder se movimentar na vida, né? Então são crianças que vão ter, por exemplo, podem de alguma maneira destruir muitos objetos, como podem também se interessar muito, e é legal para os pais, né, que tiverem filhos com uma energia ariana forte, Marte na casa 1, né, que é uma outra coisa que dá uma energia ariana enorme, gigantesca, e direcionando o impulso agressivo que vai ser percebido nessa criança para um impulso, para a manifestação desse impulso no sentido construtivo. Então, brinquedos que estimulem a criatividade, a construção, desenhos, às vezes não precisa ser concreto, mas construir desenhos, construir histórias, aí vai do que cada criança se sente mais atraída, né? Então é legal pensar nisso, porque a gente tem que pegar esse impulso, que na sua origem é um impulso ali de movimento, né, de conquistar, de conquista, e lapidar esse impulso, né, para que ele possa se tornar cada vez mais inteligente, construtivo. Então as crianças que tiverem essa presença forte de Áries, elas vão ter essa manifestação, né? Pode ser crianças vorazes nesse sentido, né? Às vezes, e aí depende do que, né? Às vezes com a comida, às vezes com a atenção, né? Demandar bastante atenção dos seus responsáveis, dos seus colegas, né? Das pessoas ao redor, porque tem essa sede de conhecer, né? Lembra do fogo mesmo, como essa coisa que consome, né? Quando o fogo ele toca um elemento, ele consome aquele elemento. Então isso pode estar relacionado no nosso funcionamento interno, né? Utilizando o princípio da correspondência com uma voracidade, uma necessidade de você consumir as coisas, mas porque tem uma energia grande, né? Porque tem uma força grande dentro de si, e tudo é uma questão da gente ir lapidando e usando a nossa capacidade de escolha para fazer escolhas que sejam interessantes
para o nosso desenvolvimento, mas para o desenvolvimento de todos que estão ali conosco, porque estamos todos conectados, né? Essa ideia de que eu vou me desenvolver e o resto não vai me influenciar não é uma ilusão, né? Isso não acontece, isso não é a realidade, né? É uma história que o nosso ego cria para que a gente se preserve, para que a gente garanta a nossa sobrevivência. E o nosso ascendente, de uma certa forma, né, ele também se relaciona com o ego. Dependendo da energia que está ali, ele pode ter uma energia muito egóica, né? Ele pode ter muito medo. Pode ser uma pessoa que sinta a realidade através do medo. Por exemplo, um ascendente casa 1, né? Lembre-se que ascendente está sempre relacionado a casa 1. A casa 1 um signo de Capricórnio, que é regido por Saturno, que eu já falei aqui nos vídeos anteriores. A criança vai começar a se relacionar com um meio muito movida pelo medo, pela desconfiança, né? Pela análise, né, das coisas no tipo, será que eu dou conta? Será que é seguro? Será que dá certo? Né? Saturno traz muito essa questão do medo. E aí a gente tem essa manifestação do ego. O ego está junto com o medo, né? A gente sente medo porque a gente quer se preservar, a gente quer que as coisas deem certo aqui no plano. Então essa energia, ela pode estar muito presente no nosso ascendente, e isso vai, o que uma pessoa que tem medo vai expressar? Uma imagem para o outro mais fechada, mais sisuda, porque ela está sentindo o mundo como algo que ela precisa tomar cuidado, né? Que ela precisa analisar. Não seria o caso de um ascendente em Áries, né? Áries é mais pra ir, né? Se tiver coisa ruim ali, eu vou e destruo. Então ele não tem essa presença do medo como um ascendente em Capricórnio poderia ter, né? Mas é isso, né? A casa 1, ela fala desse início, desse começo, né? E todos os inícios, eles têm um vigor, né? Eles têm uma força, eles têm uma promessa ali depositada neles. E tudo isso está relacionado, constitui o padrão de funcionamento ariano. Então, uma pessoa que tiver uma casa 1 muito carregada de planetas, uma pessoa que tiver um Marte numa posição muito favorecida, né, ou numa casa de energia forte, que a casa 1 é uma casa de energia forte, ela vai ter um quê ariano, às vezes até mais expressivo do que uma pessoa que tem o Sol em Áries. Porque tudo isso fala de Áries, né? Áries é essa composição toda. Bom, vou parando por aqui e no próximo eu finalizo aí a nossa conversa sobre Áries, dando algumas dicas e falando um pouquinho do temperamento ariano. Agradeço bastante a atenção de vocês.